Acho que vocês não têm ideia disso, mas muitos dos vídeos que eu venho e faço aqui no canal são sugestões de vocês. As pessoas vêm aqui no comentário dos vídeos e me dizem assim, olha Henry, veja esse vídeo aqui, olha que absurdo. Às vezes eu vou lá, assisto, realmente é absurdo, mas não consigo encaixar entre os vídeos do canal, e às vezes eu vou lá, assisto e realmente me parece apropriado para vir aqui e debater esse assunto. Muitos dos vídeos que eu faço sobre o Caio Coppola, por exemplo, partem dessas sugestões de vocês. Porque eu não assisto o Morning Show, eu não assisto o programa Pânico no qual ele aparece às vezes. Então as pessoas vêm aqui, me dizem e eu vou lá assistir e realmente eu fico também horrorizado com as bobagens que ele diz. Então qual foi a última bobagem do Caio Coppola? Ontem ele estava no programa Pânico junto com o Alessandro, que tem um canal chamado Canal do Negão. E eles estavam falando sobre criminalidade, sobre desigualdade, sobre racismo, e num dos pontos ali surge a pergunta se a desigualdade social é uma das causas da violência, de jovens e adultos entrarem no mundo do crime. Dos que eu conheço que caíram pro tráfico, de 100, com quem eu lidei desde pequeno, 3 ou 4. Isso é elitismo. Você tinha perguntado. É Entendeu? achar que pobreza é gatilho pra crime. É. Entendeu? Não, mas desigualdade é. Desigualdade, sim. Depende. Não é, Emílio. Porque é um Não cálculo, é. é um cálculo Emílio mexe com ferro econômico. velho. Não, o fator Não. determinante pra criminalidade é índole pessoal. Ainda é livre-arbítrio. E a conta que o cara faz é muito óbvia. Se você acha que você vai ser pego, você não comete o crime. Por isso você vai num país de uma legislação muito ferrenha, assim, um país muçulmano, totalitário, em que se você roubar vão cortar tua mão, a criminalidade Sim, mas despenca. Tanto o Alessandro quanto o Caio Coppola concordavam que não, que a desigualdade não tem nenhum tipo de influência ou não é uma justificativa para a criminalidade. Só que o Caio Coppola vai mais longe. Ele diz de maneira assertiva, como se fosse uma resposta definitiva e encerrada sobre esse assunto, que não, que a desigualdade não tem nada a ver com a criminalidade, que a criminalidade parte da índole do indivíduo e de escolhas racionais que ele faz. Então, as pessoas que são criminosas, elas não se tornam criminosas, elas não são levadas ao crime por uma série de fatores, elas nascem criminosas, elas são intrinsecamente criminosas. O mais interessante dessa afirmação do Caio Coppola é que ele se apresenta como um conservador, né? Como alguém que defende valores tradicionais. O que ele não se dá conta é que essa teoria que ele defende aqui demonstra o que ele quer conservar, que é uma visão totalmente retrógrada e ultrapassada da criminologia, do que leva as pessoas a cometerem crimes. Essa teoria ela faz parte de um grupo de teorias criminológicas chamado teorias biológicas, que elas atribuem a fatores biológicos mesmos, inerentes às pessoas, né? De índole, como ele diz, de personalidade, como se uma pessoa nascesse criminosa e não houvesse nada que se pudesse fazer para transformar essa pessoa em alguém que respeita as leis. O Caio Coppola é tão conservador que ele quer conservar uma ideia, uma noção antiquada do século XVIII. E depois essas teorias biológicas tiveram desdobramentos e outras versões, uma delas que dizia que criminosos eram seres inferiores. Então, na essência desse tipo de teoria, tem uma visão eugenista e racista também do ser humano, de que há seres humanos superiores que não são criminosos, que são obedientes à lei, e que há seres inferiores, seres humanos inferiores, que são irrecuperáveis. A visão que o Caio Coppola quer apresentar sobre crimes é completamente ultrapassada, antiquada, em desuso e também, em suas variações, bastante racista. E está longe de ser a única teoria e a mais importante também. Como eu disse, é uma teoria que já está ultrapassada há muito tempo. No final do século XIX e começo do século XX em diante, surgiram várias teorias chamadas teorias sociológicas, que visam entender a relação das pessoas com o contexto dela, com a sociedade na qual ela vive. Então há várias teorias sociológicas que são as mais utilizadas atualmente, algumas delas também já estão ultrapassadas, mas outras ainda são bastante populares. Eu vou enumerar para vocês aqui quais são as teorias sociológicas que existem. A primeira delas se chama Escola de Chicago, ou Teoria da Desorganização Social. E ela diz que a criminalidade surge da privação e da pobreza. Então, pessoas pobres teriam mais propensão à criminalidade justamente porque elas não possuem os bens materiais que elas precisam para sobreviver. Também é uma teoria que já está meio ultrapassada, já não é tão vigente assim. A segunda teoria se chama Anomia, Teoria da Tensão, que parte das ideias do Emile Durkheim, que é o pai da sociologia. E essa teoria defende que a criminalidade ela parte de uma tensão entre os objetivos sociais, aquilo que a sociedade prega como valores a serem conquistados, e a falta de meios estruturais para obter esses fins. Então, por exemplo, a sociedade prega que você tem que ter um carrão, que você tem que ter um tênis de marca, que você tem que ter um relojão, e a pessoa, nesse contexto, nesse mundo, ela observa outras pessoas com esses bens, com esses valores, e ela não possui, nem vê a possibilidade de um dia obter esses bens, esses valores. Então ela vai lá e entra na criminalidade por causa disso. Outra teoria sociológica se chama teoria subcultural,
que muitos criminosos eles se envolvem no mundo do crime mais por pressão e para obter respeito dos seus pares. Então você tem amigos ali que estão envolvidos com o crime, a pessoa, para poder provar também que ela pode pertencer àquele mundo, ela se envolve com uma gangue, com um crime organizado, e ela está cumprindo expectativas para ela, dentro daquela subcultura, dentro daquele mundo no qual ela vive. Outra teoria também se chama teoria do controle social, que essa é uma das mais importantes, mais populares atualmente. Que ela não se importa tanto com as causas da criminalidade, o que motiva as pessoas a se tornarem criminosas, se é privação, se é alguma coisa de índole, personalidade. Ela tenta entender as razões que levam as pessoas à conformidade, a respeitar as normas sociais. Quais são os mecanismos que nos fazem cumprir as normas, e não tanto o que nos leva a rompê-las. Outra teoria sociológica também se chama realismo de direita, teoria da escolha racional. Segundo essa teoria, os criminosos eles fazem escolhas racionais o tempo todo. Então esses criminosos analisam se é vantajoso ou não cometer o crime, se ele vai ser punido ou não, se ele vai ser preso ou não. Até poderia dizer que a teoria que o Caio Coppola defende se parece um pouco com isso, mas quando ele fala em índole, isso não parte de escolhas racionais, ou apenas de escolhas racionais. Isso parte de uma predisposição, talvez genética, talvez psicológica, de personalidade, que levaria a pessoa de maneira incontrolável a cometer crimes. Ou seja, ainda pertence àquele rol de teorias biológicas ultrapassadas, antiquadas, do século XVIII e XIX. Outra teoria sociológica que se chama de realismo de esquerda ou privação relativa, que o indivíduo ele se pensa em relação a outros membros da comunidade, a outras pessoas do grupo. Então ela não possui certos bens, certos valores, e ela olha ao redor para pessoas próximas dela que têm esses valores, e ela pode se envolver com criminalidade a partir disso. De criminologia se chama perspectivas feministas de gênero. E outra teoria sociológica também de criminologia se chama perspectivas feministas de gênero, que segundo essas teorias feministas, o que se observa é que a maior parte dos crimes é cometido por homens, então, segundo elas, o parte tem como causa uma série de valores, ideais, práticas, representações do que é ser homem. Desses homens terem que provar, né, certas coisas para outros homens ou para a sociedade como um todo. Isso também levaria ao aumento da criminalidade entre os homens em particular. Essas são algumas das teorias, porque tem outras teorias também, mas essas são algumas mais populares, para vocês perceberem como não existe um consenso, não existe uma teoria definitiva sobre esse assunto, sobre quais são as causas da criminalidade. E aqui a gente está falando de criminologia, a gente está falando de estudos de pessoas que trabalham com esse tema, que analisam esse problema. Algumas dessas teorias também, elas dialogam com outras teorias, então assim, elas não são fechadas em si próprias, mas elas também unem elementos de outras teorias para poder também fortalecer suas posições. E sobre a questão da desigualdade e criminalidade, um livro que eu já recomendei aqui anteriormente, que é muito interessante, que em português se chama O Nível, eu tenho aqui a versão em inglês que é The Spirit Level, que é de Richard Wilkinson e Kate Pickett. Eles analisam a desigualdade no mundo, né, principalmente nos países desenvolvidos. E o que eles observam é que há uma correlação entre aumento da criminalidade e desigualdade. Não se pode estabelecer como causa, porque correlação não é causação. Isso é uma frase chavão já da ciência. Mas eles percebem essa relação. Percebem que em países mais desiguais da OECD há mais crimes também, há mais violência. Então pode ser sim que haja um vínculo entre desigualdade e maior criminalidade. Mas como vocês podem ver aqui, são várias teorias diferentes para explicar isso. Algumas nem se preocupam com as causas porque eles reconhecem que crimes vão haver, que a gente jamais vai conseguir eliminar as causas da criminalidade. Portanto, o crucial não é eliminar as causas, mas tentar evitar o crime, tentar reduzir a criminalidade. Fazendo isso como? Com câmeras de TV, com patrulhamento, com mais policiamento nas ruas, com aumento de penas. Então existem diferentes teorias e elas observam esse fenômeno do crime, da criminalidade, a partir de diferentes ângulos e fornecem respostas diferentes para isso. O fato é que a resposta que o Caio Coppola apresenta é ultrapassada, é antiquada, é arcaica. E ele vem com um ar de autoridade como se fosse a resposta definitiva e inquestionável sobre esse assunto. O fator determinante para a criminalidade é índole pessoal, ainda é livre-arbítrio. Sendo que, no fundo, as respostas sociológicas que atribuem à desigualdade ou a fatores sociais são muito mais predominantes e muito mais importantes nesse campo do que teorias biológicas ultrapassadas, antiquadas do século XVIII. Esse é o grande problema quando alguém vem falar de um assunto que não domina, que não entende, ele não é alguém que trabalha nessa área e não apresenta suas fontes também. Então não dá para saber de onde ele extraiu essa informação, de qual livro, de qual autor, de qual especialista, de qual criminologista ele extraiu esses dados dele. Da própria cabeça dele, de onde ele extraiu. Por que a gente tem que levar em consideração aquilo que ele disse, sendo que ele não é alguém especialista nessa área e não trouxe nenhuma referência importante nesse assunto? Esse é mais um dos vários exemplos do Caio Coppola vindo aqui, tirando informações da cabeça dele, do nada, para defender seus preconceitos em relação a assuntos que ele não domina. E nesse caso em particular, a partir de uma teoria antiga, que tem vários desdobramentos racistas, eugenistas, ou seja, é complicado, realmente é complicado, século XXI, 2019, alguém defendendo uma teoria
tão ultrapassada assim, como se fosse a resposta absoluta para esse caso. Eu vou deixar para vocês no comentário fixado algumas referências aqui criminológicas, alguns trabalhos que vocês podem consultar e ver essas teorias aqui, entender um pouquinho melhor o que elas dizem. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa questão aí da relação entre desigualdade e criminalidade. O que vocês pensam? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa esse joinha, assina o canal, ajude no apoia e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!